Também quero cumprimentar todos os pastores, eu não vou falar o nome, porque eu tenho um carinho grande por todos. Se eu deixar o nome falar, depois vocês vão ficar bravos. Mas eu quero dar início à conferência de Direito Eclesiástico. Eu quero aqui convidar o meu amigo, Dr. Márcio Monteiro, ele é um mestre em teologia, ele foi meu professor no seminário, quando nós estamos no seminário de Penápolis. Foi uma pessoa que eu esperei muito. Quando a gente está no seminário, ele dava um seminário de direito eclesiástico, uma matéria de direito eclesiástico. E aí foi um ponto que despertou a respeito das leis. Os pastores que estão aqui sempre, a minha companhia da história, a gente tentando ajudar de uma forma ou de outra, as igrejas. E hoje a gente tem o prazer de receber o doutor aqui. Ele vai dar uma palestra muito importante para vocês sobre vários direitos, né, da igreja. Eu quero passar a oportunidade do senhor. Boa noite a todos. Graças a Deus. Eu preciso mais nada. Deus, pelo privilégio de estar aqui. Sei que é muito complicado, às vezes a gente tem cancelar um evento, mas não mexe com mais das vidas. Por isso, desde quinta-feira para cá, eu tive outras atividades, né? Uma instituição bem forte, depois da sexta, a Ministério do Rio, eu tive mais quatro poderes de injeção, e para não cancelar de forma alguma, eu gostaria de organizar três retardados, se preparar para isso. Todo mundo você chegar em cima da hora e falar, não vai ser possível. Então, a graça de Deus, teve condições de estar aqui, agradecer a confiança que vocês ofereceram nesse lugar, para de alguma maneira a gente tentar contribuir com vocês, com os seus ministérios. Jeremias passou que há várias igrejas representadas, pastores, líderes. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande ver que vocês têm interesse no tema que, de passagem, não é lá o preferido nosso, né? Nosso motivo, sim, da igreja, né? Nós temos mais conhecimento da palavra, temos um assunto interessante da palavra, um tema teológico, mas aí falar de leis, né? Falar de direito, parece uma coisa que não tem nada a ver com a igreja local. Talvez alguns de vocês, que é natural, não estão ninguém, mas pode ser que ao longo da palestra alguns de vocês já sensibilizaram, né? Talvez se interessassem, pensaram isso, tem ligação com o IVA, com o Ministério da Poesia e tudo mais. Então, assim, eu quero dizer que é fundamental conhecermos os nossos direitos, as nossas garantias e os nossos deveres, tanto como cidadãos e, no nosso caso específico, no caso principalmente de vocês, da igreja local. Eu vou falar rapidamente da minha formação acadêmica. A formação acadêmica original é a teologia. Passamos 4 anos, né? Passamos eu e minha esposa, que está acompanhando o Rodrigo. Estamos casados há 32 anos, temos 2 filhos, um casal, a moça e o rapaz também. E então foi com ela, fizemos um seminário de igreja de internato, né? 4 anos internamente, morando no seminário, de manhã estudando, à tarde trabalhando, e assim por diante. Ela, por exemplo, foi lá para Rondônia, para o seminário aqui, onde nós nos conhecemos e tudo mais. Então, a nossa formação original é teológica. Eu estive à frente do Ministério Pastoral por 25 anos e, em 2016, eu resolvi me afastar um pouco do Ministério Pastoral, foi o Ministério como um todo, e um tempo sabático, e aí tem uma segunda formação que é justamente no direito. E dentro do direito, né, na medicina, por exemplo, você tem várias ramificações. Então, por exemplo, se você está
está num problema cardíaco, você não vai se consultar com o ortopedista. Assim como se você tem um problema nos olhos, na visão, você vai se consultar com o oftalmologista, né? E não com um neurologista. Mesma coisa no direito. Se você encontra aí advogados trabalhistas, advogados previdenciários, advogados especificamente da família, a minha área específica é a área criminal. E eu sei que a gente escolheu essa área, é uma área que carrega uma peça, né? Sobre ela, porque as línguas, normalmente é a primeira coisa que se passa. Então, assim, juiz não gosta de advogado criminalista, promotor menos ainda, polícia nem se fala, uma sociedade, de modo geral, torce um pouco mais, como eu falei, advogado criminalista. Até precisar de um. Quando precisar de um, aí vão saber o valor desses caras. Nós estamos num país, né? Isso não é novidade para ninguém, onde há muitas injustiças. Há muita coisa que, claro, a justiça agiu corretamente, condenou o bandido, o criminoso, a pessoa que errou para a sociedade, mas tem muita injustiça. Persegue qualquer viés político ou ideológico, longe disso. Mas a gente tem, por exemplo, a gente sabe aí desde que pessoas são feitas, né? Pessoas que nunca tiveram passagem na polícia, que nenhum antecedente criminal, homens de bem, homens de família, mulheres, senhoras, cristãos, presos, definitivamente, um dia já está dando um ano e meio, né? E sem resolução de nada. Então, essa é só uma das injustiças que existe no mundo chamado Poder Judiciário. E a gente, como advogado criminalista, é a única maneira entre a autoridade, a princípio do Estado, e o direito do cidadão. E fora isso, como o jornalista também já citou aqui, por eu justamente ter trabalhado dentro do Ministério Pastoral, e a necessidade das igrejas como um todo estarem devidamente regularizadas periodicamente. Por quê? Porque às vezes a gente é muito assim, usar a palavra, a gente romantiza muito o ministério. Então, assim, é de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou debaixo da missão de Deus, eu estou cumprindo com a missão que Deus me deu, e vamos embora. E aí a gente abre uma porta, começa a juntar pessoas, damos um nome a esse lugar, e as pessoas estavam caminhando. Até um dia, talvez, possa ninguém estar dizendo, né, passar por isso. Acontece, às vezes, um problema sério, onde o Estado vai vir para cima da igreja local, e muitas vezes a igreja local, até na sua ingenuidade, sem saber que aquilo era devido, precisava ser aquilo, precisava saber daquilo, acaba se tornando até um escândalo. Só vezes até o nome de Deus, a obra de Deus, justamente não estarem atentos a algumas questões que são fundamentais para que nós, como cristãos, como pastores, como líderes, como diretoria, como conselho de igreja, precisam saber, conhecer e principalmente aplicar. Então, nosso intuito aqui no convite do Jeremias é de realizar nos próximos dois encontros. Esse e o próximo já está pré-agendado para dia 13 de junho, se não falha a memória. Por quê? Porque realmente é um assunto muito extenso. Então, o que a gente vai abordar aqui não é nem 30% do que realmente engloba o que é o direito religioso, o direito eclesiástico, a relação do direito da igreja. Então, o que a gente pretende fazer? Eu vou citar rapidamente quais são os temas que nós vamos abordar hoje. Se eu perceber que a gente está chamando, eu vou dar uma paradinha, a gente vai ter um intervalinho rápido, para vocês descansarem, levantarem da mesa, tomar uma água, e a gente continuar, pretendendo não me alongar muito também. E depois do segundo encontro, aí a gente vai falar de algo bem mais prático. Então, esse nosso primeiro encontro, os temas que nós vamos abordar, serão temas mais
forma uma base, que forma um fundamento, que forma um alicerce daquilo que nós precisamos conhecer e depois como aplicar na prática essas coisas dentro das nossas vidas locais. Então, os temas que a gente pretende abordar aqui hoje, ainda que de maneira assim, tão superficial, é a relação da igreja com o Estado laico, a natureza jurídica da igreja, as garantias e princípios fundamentais da igreja e a tentação, a proibição do Estado se intrometer na organização religiosa na igreja. Esses são os principais temas que nós vamos abordar aqui hoje. Eu vou procurar falar o mais simples possível, porque ninguém é obrigado a conhecer o livro de Feliz, né? Chato muitas vezes, a gente ouve as pessoas falando, né, na televisão, 10 coisas que ele falou, 11 a gente não entende, porque são termos, muitas vezes falam longe da nossa realidade. Então, eu vou tentar traduzir o máximo aqui, o mais simples possível, para ficar bem entendido a vocês. Nesse nosso primeiro ponto, eu não estou aplicando a questão de perguntas, não sei se é realmente uma dúvida relevante, sem problema, depois você perguntar no final, mas principalmente no nosso segundo ponto, aí sim, nós vamos interagir bastante. Por quê? No nosso segundo ponto, nós vamos tratar de criação, organização e administração das igrejas. Aqui a gente vai entrar no meio do dia a dia. Você tem relação com ela, mas às vezes nem se toca nisso. Né? Então, nós vamos falar sobre o tipo de governo que a igreja pode adotar, o tipo de governo que a sua igreja adota. Talvez você nem se percebe, ou não se conscientize, que governo que eu adotei na nossa igreja aqui. Então, existem alguns tipos de governo que a igreja tem a liberdade de escolher. Nós queremos adotar esse tipo de administração para a nossa igreja. Etapas para a criação e legalização da organização. Como eu disse, você não pode simplesmente abrir uma porta, um salão, e dizer aqui agora é a igreja tal. É fundamental que você entenda quais são as etapas da criação de uma organização, quais são os passos que você tem que dar para você estar legalizado. Você vai entender que a legalidade perante os homens atrai também a bênção de Deus. Quando você não está legalizado com perante a lei dos homens, isso pode atrapalhar a legalidade de Deus. Então, eu acredito, por exemplo, clássico, por exemplo, não tem a ver diretamente com a igreja, mas por casamento. Acredito que teria a ver com casamento civil, casamento da bênção de Deus. Não estou aqui fazendo juízo de valor, quem acha que é o contrário disso, sem problema, mas é só uma convicção pessoal. Nós vamos falar da imunidade tributária, que é direito das igrejas. Por que, por exemplo, a igreja não paga o PTU? Será que é só no tempo? Ou isso também se estende à casa pastoral? Se estende a alguma outra município da igreja? Por que o Estado tem isenção tributária para a igreja? O que ele espera em contrapartida da igreja? Nós vamos falar de diretoria e membresia. Muito cuidado nessa área, isso a gente vai falar no segundo então, mas, por exemplo, eu falo porque a gente já falou bastante também, assim, às vezes a gente está tão afoito, né, de receber um documento, ou convertido, né, que acabou de nascer de novo, e aí a gente já come uma classe de celibato, batismo, não sei como você está na sua igreja, de inclusão, e a gente fica preocupado, e é realmente uma preocupação legítima, de ensinar qual é a visão da igreja, qual é a doutrina da igreja, o que nós cremos, o que nós não cremos. Mas muitas vezes, eu digo a maioria das igrejas falham em justamente passar como qual é o código de conduta daquela igreja. Por quê? Porque amanhã depois, se o presidente, faz parte da igreja, precisar passar
às vezes, igrejas, dependendo do tipo de igreja, o culto de oração é um fracasso às vezes. Mas quando fala que havia essa ideia para disciplinar alguém, todo mundo ia saber. E o problema é que lá naquela época, excluía a pessoa que ela fez, como fez, o que fez. Assim, na vida de todos, hoje, você não tem ideia do problema que isso pode me trazer. Aí eu não pode mais disciplinar, então ela pode. Deve, mas tem um jeito certo, legal, cada um depois, a igreja não sofre no processo sério, como acontece muitas vezes. Então, isso que a gente vai precisar tratar, mas isso é um ponto. Vamos falar da disciplina eclesiástica, da totalidade de dízimos e ofertas. Como tem que funcionar isso? Como que funciona isso na verdade? A responsabilidade civil da igreja, a responsabilidade do presidente da igreja, do líder da igreja, do pastor da igreja, do presidente da igreja, da diretoria da igreja, simplesmente. Você parou para pensar se alguém sofreu um acidente dentro do templo e às vezes morreu uma ação, quem vai responder por isso? Como vai responder? Voto ou voto? Se um líder da igreja cometeu um crime dentro da esfera religiosa, eu estou falando de coisas bem extravagantes, né? Mas se há um abuso, né, de órgão sexual, ou um assédio moral, né, no sentido de assediar funcionários da igreja, como que é a relação da igreja com os seus funcionários, se tem funcionários mesmo, se tem registrado, se é no sistema voluntariado, serviço voluntário, se tem empregados da igreja, que às vezes precisa ser registrado. Então, como que é essa relação da igreja, como que a igreja tem que estar com esse prevenido em relação a isso? Indenizações, muitas vezes a igreja é algo, aí ela pode pensar, mas quem errou, quem cometeu um erro, quem cometeu um milagre, isso às vezes, vamos usar um exemplo aqui, o presidente da igreja é uma pessoa insuficiente, pobre, não tem condições de pagar a indenização que o juiz determinou para aquela pessoa, a pessoa tem um acidente dentro do tempo, ou que aconteceu alguma coisa do gênero. Ah, você não tem condições, então a igreja está livre. Não, não disse isso. A igreja não tem uma responsabilidade solitária ou subsidiária, que às vezes já que o presidente não tem condições de pagar, vai se cobrar da igreja. Mas isso tudo, se a igreja estiver realmente despreparada, não estiver calçada pela lei, pela legalidade e tudo mais. Responsabilidade criminal da igreja, crimes decorrentes do exercício da atividade religiosa, responsabilidade da igreja de estar se garantindo que cometido pelo representante da igreja, perturbação de justiça, limitação do horário, como é que funciona isso? Até que ponto pode, né? Ou é só balela isso aí? Proteção processual, sigilo do testemunho, por exemplo, só para lembrar aqui rapidinho assim. Pastor, ele recebe ali do seu gabinete a confissão do erro, cometeu um erro, cometeu um crime. Mas a gente está no sentido de estar recebendo a confissão da pessoa. Aí alguém arrola o pastor da igreja como testemunha lá na audiência. O pastor é obrigado a falar o que o mundo falou para ele. A lei diz que não. Existe um garantido ao pastor, ao ministro, ao psicólogo, são pessoas que recebem diretamente das pessoas o desabafo. E a lei fala que não é obrigado o pastor testemunhar. Ele está livre desse tipo de testemunho, mas a gente precisa embasar. Onde está isso? Como que a gente
o H tem um lugar, coloca ela no pau, porque ela dava 15 anos para aquele ministério, e agora tem que ter os seus direitos. Isso pode? Como é que é? Como é que funciona? Como a igreja tem que estar preparada para isso, para mudar a necessidade? Desvirtuamento das funções eclesiásticas. Então, às vezes, o pastor é pastor, mas às vezes a igreja começa a fazer dele um outro tipo de negócio. Né? Aí é pastor, então ele é obrigado a ser um pedreiro da igreja. E você não está as paredes do vento, você vai para pedreiro, sabe? Não, ele é pastor, ele tem que levar o carro dele, o combustível dele, o dinheiro lá, não sei para outro lugar, para o hospital necessidade. Ele é obrigado a isso. O pai foi obrigado a isso, que o pastor fala disso. Remuneração em cargos beneficiários, tipo de prestador de serviço e assédio moral nas relações laborais. Então, esses são alguns dos temas que a gente vai abordar nesses dois pontos. E a gente já vai começar, sem mais delongas, eu vou usar um pouquinho dos slides, porque a pessoa fica falando, só falando, muita coisa passa, né? A gente guarda mais aquilo que a gente atualiza, porque a gente só ouve, né? Então, a gente tem a igreja do direito. Primeiro, nós vamos ver a relação da igreja com o Estado laico. Você já deve ter possivelmente ouvido na televisão, em algum lugar, se fala que somos um Estado laico. O que é um Estado laico? Então, em síntese, o Estado laico, o Estado do Brasil, né, o país, é aquele que não há uma religião oficial, ou que é livre de matéria religiosa. E qual a igreja e o Estado são separados, ainda que possam cooperar entre si. Então, até o Brasil inteiro, antes da República, de 1889, havia uma religião oficial declarada ali na Constituição Imperial, que era a Igreja Católica. A religião oficial do Brasil inteiro, era a Igreja Católica. A partir do nascimento da República, e vocês vão ver que um decreto que fala que o nosso país é laico, é de 1990. E depois foi consagrado, ratificado, isso confirmado na Constituição de 88. Então, o Estado laico, quando você ouvir falar isso, não é um Estado ateu. O Estado laico é um Estado que não tem Deus. Não, o Estado laico é aquele que diz assim: eu não existe uma religião oficial no Brasil. As religiões têm os seus elas vai escolher. E o Brasil, quando Estado, não vai dizer: somos um país católico, somos um país protestante, somos um país umbandista. Não, ele não pode se colocar nisso. Ele está separado da igreja, ele tem que separar do Estado, embora possam e devem cooperar, como a gente vai ver lá mais para frente. Pode ver que onde a religião faz, que a religião é uma simples condição íntima de cada um, os fatos social e políticos, ela ultrapassa muito o âmbito privado da pessoa humana. Eu quero dizer com isso, gente. Às vezes fala assim, a religião tem importância no Estado. Claro que tem. Nós vamos sair agora, do tema, né? Alguém falar da IPL, do aborto. Por que tem essa discussão? Por que tem esse cuidado para não pisar em ovos? Porque existe uma consciência religiosa, existe uma massa religiosa nesse Estado que é contra o aborto, por convicções religiosas, e por chamamento de cristão, de religião como um todo. Tá? E o Estado não pode fingir que isso não existe. Então, o Estado não entende a importância da religião. Tanto é que hoje, por exemplo, existem as bancadas. Tem a bancada católica, tem a bancada evangélica, o Congresso, são bancadas hoje fortíssimas. E dependendo da pauta,
podem concordar ou não discordar. Então, o Estado, ele não pode fingir que a religião é o pessoal de cada um, a história da religião não se discute, não se discute tudo. E valorizar muito. Então, o Estado, ele valoriza a religião, porque ele sabe da força que ela tem. O Estado deve reconhecer a importância da religião, isso porque é a grande força dinâmica da vida social. E as mudanças vitais que ocorrem na civilização estão sempre vinculadas a mudanças nas crenças e ideais religiosos. Gente, muita coisa demorou para se criar a lei ou para se alterar a lei por força da religião, por força da igreja. Você sabe que até a década de 80, com a publicação da nova Constituição, não se existia, por exemplo, o divórcio. Existia apenas o desquite. São coisas bem distintas. Havia só a separação. Hoje o divórcio está funcionando hoje, para quem quiser perante a lei, contrair um matrimônio e tudo mais. Mas por que ele ficou tanto tempo assim para se aprovar o divórcio? Questão religiosa. A força religiosa. Então, o Estado ele não se engana que as mudanças que ocorrem na civilização, que ocorrem na sociedade, passam diretamente pelas crenças religiosas. Então, se não fosse a religião um freio para muita coisa, isso já tinha se tornado uma vitória há muito tempo. Né? Então, assim, há sim uma importância muito grande. Quando o Estado, por outro lado, e a igreja, colaboram com vistas a promover uma sociedade virtuosa, observa-se um andamento saudável das instituições, uma filtragem dos comportamentos e uma relação efetiva do povo e seus governantes. Traduzindo isso, quando o Estado, o país, ele respeita a igreja, e de uma certa maneira os dois cooperam, cria-se não uma sociedade perfeita, mas uma sociedade com mais filtragem, qualquer coisa que faça, comportamentos, conduta, ética, é muito mais civilizatório. Claro que nós estamos caminhando, e até a Bíblia fala isso, é profético, mas é assim, as coisas vão melhorar. Não vão. Não vão porque nós estamos caminhando, profético, né? Nos últimos dias as coisas vão ser cada vez mais trabalhosas, tudo mais, estamos caminhando para o governo anticristo, a tribulação, para que depois finalmente se salve definitivamente e tudo mais. Mas, por exemplo, os Estados Unidos da América, por que eles sempre foram um país de primeiro mundo, um país de ponta, e por todos os erros e absurdos que também acontecem lá, estão acontecendo, ainda é uma referência? Porque lá Estado e igreja sempre andaram muito juntos. Por muitos e muitos tempos, os presidentes dos Estados Unidos tinham um conselho de pastores, ministros, ao seu redor, para tomar decisões importantíssimas sobre guerra, sobre não fazer guerra, sobre passar essa lei, sobre não passar. Mas sempre se ouviu muito conselheiros cristãos, em valores cristãos. Então, isso é importantíssimo. Quando o Estado da igreja, o Estado na lei e a igreja na terra, nós estamos pregando uma união Estado-igreja. Isso nunca funcionou. Nunca funcionou. Mas quando o Estado faz a parte dela, e a igreja faz a dela, e ambos se respeitam e cooperam entre si, tudo isso acaba num povo, numa sociedade muito melhor. Né? Então, o governante sábio, ele deveria valorizar a força da igreja. Agora, nós estamos falando aqui de igreja. Qual é a força jurídica da igreja? A gente começa a entrar um pouco mais já em coisas que lá na frente vão fazer sentido para você. O que a igreja é, afinal de contas? Ela é uma associação, ela é um grupo, ela é uma empresa, ela é o quê? Ela é uma sociedade. O que é a igreja? A lei fala isso aqui.
essas pessoas. E entre elas, nós vamos destacar aqui, ó, inciso 4, as organizações religiosas. Então, se alguém perguntar para você, juridicamente, o que a igreja local é? Você vai responder, ela é uma organização religiosa. Aí, qual a diferença de uma associação, um clube, uma sociedade toda? Sabe por quê? Porque a organização tem uns detalhes aí. Olha só, são livres, isso a organização, define a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado, ou seja, sendo proibido ao poder público, ao Estado, negar esse reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Veja, porque uma organização está englobada dentro daquilo que é chamado de organização, diferente da associação que o Estado interfere, pode intervir. O Estado dita como se cria uma associação. A organização religiosa não é livre para se criar, para se organizar, para estruturar internamente, ou seja, o estatuto da sua igreja não pode ter interferência do Estado. A igreja é livre para criar como ela vai ser, como ela vai funcionar. Por isso que lá na frente você tem que entender, você não estava falando de um spoiler ali, no sentido de dizer assim, quando o cliente ele conhece o funcionamento lá no começo, você vai receber os pais vai dizer, nossa igreja funciona assim. Ele lá na frente não vai poder chegar e dizer assim, olha, eu fiz isso, eu fui humilhado, por causa disso, diz assim, traz a cópia lá do estatuto da sua igreja. Você foi informado que você entrou lá de falar como funcionava isso aqui, se fizesse errado, fala errado. Eu não fiz. Negativo. Você não tem nada do Estado. Porque a igreja, ela se estrutura internamente. Ela dita como vai ser o funcionamento dela. Por isso é importante nós sabermos que a igreja local, juridicamente falando, ela é uma organização religiosa. Dispõe na lei regulamentadora, artigo 1º, é proibida a autoridade federal, quem é a autoridade federal? O governo federal, presidente, congresso e mais. Assim como os estados, expedir leis, regulamentos ou atos administrativos, estabelecendo alguma religião ou vedando e criar diferenças entre os habitantes do país como ser sustentados a custo orçamentário. Ou seja, é proibido, tanto para a União como para os Estados, criar uma lei, criar regulamentos ou atos administrativos, estabelecendo alguma religião deles. O Estado está criando essa religião agora. Não pode, porque nós somos um Estado laico. E não pode criar diferenças entre os habitantes desse país, favorecendo uma igreja e não a outra, favorecendo uma religião e não a outra. Eu sei que na prática a gente vê essa parcialidade, mas eu quero dizer isso que não existe. No slide anterior, foi falado também que o poder público não pode atrapalhar o nascimento de uma igreja. Isso nós vamos estar acontecendo um pouco, mas só para adiantar, tipo assim, não, você vai lá, a igreja está no estatuto da igreja. Aí está dando cartão para você que é impreciso. Mas está faltando isso. Você volta, arruma, vai lá, não falta isso. Não, você não pode funcionar assim. Quem falou? Quando você entender quais são os documentos que precisam ser levados para registrar que é uma igreja, acabou a conversa. O Estado não pode decidir, não vou registrar o seu estatuto, não. Não vou dar o CNPJ, não. Não vou dar o formulário de funcionamento, não. Isso é proibido. O Estado não pode atrapalhar a igreja, a religião, se mesmo, de se criar, de se organizar e tudo mais. Mas para isso tem que conhecer os direitos.
a todas as confissões religiosas, portanto, não é só evangélica, né? Mas a todas as confissões religiosas pertencem por igual à faculdade de exercer o seu culto religioso segundo a sua fé e não sendo contrariados nos atos particulares ou públicos que interessam o exercício deste decreto. Vira sai tem concluir, né? Olha, vai acontecer aí, daqui a pouco os pastores vão ser obrigados a fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo, tal. Claro, isso é tudo descambado, uma ditadura, de regime não democrático e tudo mais. Isso se faz por isso mesmo. Mas por enquanto, nós ainda somos, pelo menos por enquanto, uma democracia. A igreja tem o direito de exercer segundo a sua fé e não ser contrariada nos atos particulares ou públicos. Então, por isso que é importante, gente, lá no começo, quando você está recebendo uma pessoa, vinda de fora, se convertendo, ouvindo até mesmo a igreja, uma pessoa que está passando a ser membro da sua igreja, seja o máximo transparente. Aqui é assim. Funciona assim, eu quero que você entenda. Se você estiver de acordo, você não tem nada assim embaixo. A gente fica aqui conversando. Mas se você concordar, vou dar tudo para você ler. Você concorda? Você vai assinar uma ato de consentimento espontâneo. Você vai dizer que foram explicadas todas as regras para que isso pode e isso não pode. Isso aqui a igreja faz, isso aqui a igreja não vai fazer. Você tem que ser transparente. Você vai ver como isso traz liberdade e principalmente segurança jurídica. A liberdade é instituída antes não só os individuais, senão também as igrejas, associações, institutos que se acharem agregados. Cada um todos perante eles se constituir coletivamente, segundo seu critério e a sua disciplina, sem intervenção do poder público. Então, a igreja, a religião, a confissão religiosa, ela tem direito, tanto individualmente como coletivamente, as associações ligadas a ela, as ONGs, você vai abrir uma ONG, serviço social da igreja, tudo que diz respeito àquela organização religiosa e à igreja, o Estado não pode intervir. Tá? Vai guardando isso, porque isso lá na frente vai fazer todo sentido. É proibido a União, aos Estados, ao Estado Federal e aos municípios, por quê? O que é proibido? Isso aqui, ó. Estabelecer grupos religiosos ou igrejas subvencionados, ajudados, embaraçar o funcionamento, não pode embaraçar o funcionamento, eu estava falando de demorarem para registrar um estatuto, demorarem para dar o aviso, a mistura de corpo de bombeiro, isso pode ser embaraço. E o Estado não pode fazer isso com a organização religiosa. Os seus representantes de relações dependentes e alianças ressaltaram a nossa lei e a colaboração do interesse público. Mas o mais importante, não pode proibir o Estado estabelecer grupos religiosos ou igrejas estatal. Não pode ajudar um ou outro, embaraçar o seu funcionamento, ou conter com eles ou seus representantes, olha isso aqui, relações de dependência ou aliança. Gente, eu vou perguntar aqui no médico, por exemplo, para isso também não é o assunto principal. Mas assim, a gente gosta de saber o que está, como pode se meter, a gente pode saber que o Estado não pode criar uma religião salva, quem tratar todos os iguais, isso inclui a gente também. Só que isso aqui, ó, o Estado também não pode manter os representantes da igreja, da religião, algum tipo de aliança e tudo mais, a não ser pelo interesse público. Então, por exemplo, o que aconteceu lá no Sul, a tragédia lá, as igrejas ajudaram bastante. Então, houve ajudas das ONGs, disso, daquilo, Estado, tudo em benefício do interesse
também nós acreditamos. Isso é comum. Agora, a partir do momento que começa a ter uma aliança, uma coisa assim, né, declarada, isso nunca dá certo lá no final. Né? Porque a igreja de Pérgamo, tem lá em Apocalipse, ela representa o período em que a igreja cristã, lá no começo, casou-se com o Estado. E aí você não me pegou. Pode ser vida dele dia a dia. E é o tempo das trevas. Então, isso nunca deu certo, esse casamento igreja e Estado. O que a gente pode ter é Estado e igreja separados, que cooperarem entre si para uma civilização melhor, para uma sociedade melhor, para um interesse público ser atendido. Mas até aí, somos amigos, não somos casados. Quando se casa Estado e igreja, sempre vai dar poder. Isso tanto do ponto de vista terreno, como do espiritual também. Então, ele tem que ter muito discernimento nesse sentido. Então, resumindo, o Estado não pode estabelecer os religiosos da igreja, dentro do Estado, não pode ajudar, supervisionar, auxiliar os religiosos da igreja, ajuda esse aquela não, embaraçar o funcionamento dos grupos religiosos da igreja, e nós vemos os grupos religiosos, igrejas, ou de independência apenas. Tudo só dividido. Olha só como que era o Império. O Império que eu falei antes, lá de 1890, antes de ser criada a República. Isso aqui é o decreto do Império. No seu artigo 5, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império brasileiro. Todas as outras religiões serão permitidas como seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Olha como que era no Brasil Império. A igreja oficial do Brasil Império era a igreja apostólica romana. As outras religiões até eram permitidas de existir, desde que fosse um culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem poder ter templos. Então, olha o avanço, né, desse dispositivo que nós tivemos hoje. Um regime democrático, onde a Constituição diz: não, todas as religiões do Estado não podem abraçar uma religião como sendo a religião oficial. Coisa importante, gente, nesse entender, a igreja não foi instituída para conquistar a mudança dos bens temporais, para fazer acontecer o governo e para assegurar o desenvolvimento jurídico dos seus bens. A igreja, a missão principal dela não é essa. Né? O fim da igreja, o propósito da igreja é muito mais nobre. Isso ela ser instituída para continuar entre os homens a missão de Jesus Cristo, santificando as almas e conduzindo-as para a felicidade eterna. Então, o Estado, gente, ele vai cuidar da felicidade, entre aspas, temporal dos homens enquanto cidadãos da terra. A igreja ela pode cooperar e deve cooperar com isso. Só que ela tem que entender que ela tem um propósito que ultrapassa o Estado do Estado. Porque nós estamos, na verdade, escravizando o bem maior. A hora que o cidadão deixar de ser cidadão terreno e virar de verdade cidadão celestial. Claro que já pode ser cidadão celestial aqui pelo fato de ser filho de Deus. Mas eu estou dizendo aqui, a igreja, a missão principal deve cuidar do bem-estar do cidadão celestial. Ainda que ela possa querer ajudar também como cidadão terreno. Olha só como pode ajudar. Uma escola com valores cristãos é uma maneira de criar cidadãos melhores? Sem dúvida. Creches, berçários, asilos, associações de assistência social, tudo isso é importante. A igreja pode e deve fazer na medida das suas possibilidades. Então, ela está ajudando aqui os bens temporais, sim, mas ela nunca pode perder de vista o alvo dela, a missão maior dela, vai além disso. Por isso ela não pode se
A igreja é uma sociedade independente porque o fim da igreja é inteiramente diferente do fim da sociedade civil. Visto aquela que se propõe a santificação dos fiéis, aquela que é a igreja, e a sua eterna felicidade. E essa é a crente. A sociedade civil está procurando realizar simplesmente a felicidade temporal dos cidadãos. Então, assim, igreja e Estado podem colaborar enquanto cidadão terreno. Mas quando esse cidadão terreno não existe mais, acabou o dever do Estado para com ele. O pai faleceu faz um mês, e aí a gente começa a dar entrada nos papéis de cancelamento, cancela CPF, cancela benefício do INSS. A pessoa vai desaparecendo da terra enquanto cidadão. Mas a alma dele ultrapassa isso. Então, a igreja precisa sempre essa visão. Eu colaboro com o Estado enquanto cidadão terreno, mas a minha maior missão é pensar a felicidade eterna dessa pessoa. E aí a gente entra nas garantias de direitos fundamentais baseadas na Constituição Federal de 88. Né? E por que isso é bem importante, gente? Porque isso vai nos dar a base. Nós, brasileiros, no geral, a gente quer sempre assim, na prática, você tem um modelo aí, me dá um modelo do seu estatuto, você tem um modelo aí de renda específica, você tem um modelo aí de código de ética e disciplina, então, o que interessa para quem? Serve uma cópia disso daí. Mas você precisa ter claro para você entender onde estão arraigados os direitos da igreja. Onde você tem fundamento para chegar lá e dizer, eu posso exigir isso aqui, porque eu sempre considero fundamental, gente. Garantias de direitos fundamentais é uma alicerce. Quando você pega o artigo 5º da Constituição Federal, seus vários incisos ali estão direitos e garantias que não podem ser mudados, não podem ser modificados. Então, quais são alguns dessas garantias, desses direitos? E lá no segundo imóvel nós vamos falar muito deles, né? Porque a gente só quer saber qual é a garantia, qual é o direito. Mas isso também tem deveres. Nós vamos começar aqui com os direitos e garantias. Primeiro, liberdade de expressão e dignidade humana. Gente, isso aqui vai ter um link, vai fazer uma ligação com tudo que a gente está envolvido como igreja. Os perigos, como as ameaças que vem crescendo ultimamente. A igreja não pode falar isso, a igreja não pode falar aquilo. Então, nós temos liberdade de expressão e dignidade humana. Essas duas coisas aqui existem ou coexistem, mas a gente tem que tomar cuidado porque uma não pode ferir a outra. A minha liberdade de expressão, a sua liberdade de expressão, não pode ferir a minha dignidade humana, não pode ferir a sua dignidade humana. Depois a gente vai explicar isso de maneira mais detalhada. Nesse direito de liberdade de expressão, nos dá esse segundo direito, que é o direito de manifestar a nossa religião. Isso está na Constituição, não está aqui no slide que eu fiz colocar. Isso está na Constituição. Nós temos o direito de manifestar a nossa crença, a nossa fé. E o que isso significa na prática? O fato da Constituição dizer para nós: todos são iguais perante a lei, ninguém poderá ser discriminado por causa da sua fé, da sua crença e tudo mais. Na prática, esse direito aqui de manifestar nossa religião nos dá o direito do quê? Fundar como manter lugares como templos, por isso nós podemos hoje construir templos, ter templos. No Brasil Império falou que não podia ter templo, agora nós podemos. Fundar e manter organizações beneficentes, agentes da igreja, né? A igreja pode criar uma escola, pode criar uma creche, pode criar uma assistência social, um lar de idosos, já fizer nesse sentido. Na sua assistência social, tem fiéis religiosos que sejam fundamentados nas crenças. Então, pode ter sim uma escola confessional. A gente vai entender isso mais lá para frente. Não adianta assim dizer, não pode a igreja
ter uma igreja de valores evangélicos. Pode sim, assim como a igreja católica pode ter, como por exemplo a faculdade, em salesiano, é condicional. As escolas salesianas embasadas em valores católicos. Né? Então, isso é importante porque ninguém é obrigado a estudar lá, mas há pais, há famílias que querem e preferem colocar o seu filho na melhor das hipóteses, ela tem idade, uma igreja confessional, ou uma escola confessional, melhor dizendo, uma escola que tem valores cristãos. Não, mas hoje nós sabemos que as escolas públicas, as universidades, dominadas, né, por ideologias, dominadas por uma série de coisas terríveis. Elaborar artigos, maneiras de divulgação, redes sociais. Por que hoje a gente pode criar livros, escrever artigos, ter uma rede social da igreja, máquina de divulgação? Por que a gente pode fazer isso? Porque nós temos o direito de manifestar a nossa crença. Esse direito foi dado a nós por quem? Da Constituição. Ensino em termos de escolas teológicas, então, direito nosso. Solicitar e receber recursos financeiros para científicas e ofertas em caráter voluntário, tanto de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas. Escolher seus próprios líderes segundo critérios que julgar mais convenientes. Então, a igreja, por ela ter uma crença, que é óbvio que ela vai escolher líderes o quê? De acordo com a sua crença. Ah, mas escolher gente que tem boa. Não. Eu tenho uma crença, eu escolho os meus líderes de acordo com essa crença. Formular dados especiais, reservar dias de descanso diferenciamente instituídos. Vamos comentar aqui na questão do certo e errado, vamos supor. Por que os adventistas têm o direito de guardar o sábado? E eles, nessa questão de crença e convicção religiosa, os seus membros, por exemplo, podem solicitar um outro dia para fazer provas. O Enem, um concurso público, porque eles não fazem no sábado. E a gente tem que respeitar isso. Por que vocês vão de Jeová, você vai na Santa Casa, por exemplo, você vai ser um infernal, pergunta. Qual é a religião? Eles falam que a religião de Jeová já sabe a questão da construção de sangue. Então, o Estado tem que respeitar esses aspectos. E comunicar-se com outras religiões. Embora isso é um direito, não uma obrigação, tá? O Pacto de São José da nossa lei, e é um pacto muito importante, é um pacto de direitos humanos, ele também consagra a mesma característica do artigo 12. E o Brasil é adepto desse pacto. O que esse pacto fala? Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião, ou suas crenças, ou de lugar da religião, ou de crenças, bem como a liberdade de protestar por lugar de sua religião ou suas crenças, individual, coletivamente, tanto no público como no privado. Olha só, isso aqui está dizendo que nós temos o direito de ter as nossas religiões, e se quiser mudar, pode. Pode ser um problema para nós isso. Isso é comum. Né? Quando você nasceu no lar católico, depois se tornar evangélico, vamos chamar assim, né? Qual é o problema? Ninguém vai poder ser condenado por isso, mas, por exemplo, você vai em um país totalitário, absolutista, árabe, por exemplo, se você não for muçulmano e você falar declarar que você é de outra religião, você está morto. Está morto literalmente. Não, nós temos esse direito de ter as nossas crenças e, se um determinado momento da nossa vida quiser mudar, sem problema. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião, suas crenças, limitar a religião ou de crenças. Então, ninguém pode ser privado disso. A liberdade de manifestar a própria religião nas próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde, a moral e tudo mais. Nossa, claro, gente, que
Agora, nós vimos que as organizações religiosas podem criar o seu próprio estatuto, suas condutas e tudo mais. Agora, é claro, gente, que se uma religião, eu não vou botar aqui em nome para não causar nenhum problema, mas se uma religião abriu lá o seu templo, seu espaço lá, sua espiritualidade, e de repente há uma notícia que lá dentro ocorrem sacrifícios humanos. É claro que está na liberdade. Porque aí já não é mais uma questão de liberdade religiosa. Agora está ofendendo a questão da dignidade humana e tudo mais. É um crime. Você vai matar pessoas no nome da religião? Óbvio que não. Então é isso que está sendo dito aqui. O Estado não pode criar limitações, a não ser por lei, no sentido que coisas que a lei diz que é crime, a religião não pode, em nome da sua liberdade de expressão, dizer, aqui a gente pode. Não pode existir, por exemplo, mundos onde existe sodomia, né, onde o líder espiritual se aposta sexualmente com uma sacerdotisa. Isso poderia ser aplicado como um estudo. Então, aí sim, o Estado tem todo o direito, obviamente, de intervir. Isso aqui muita gente desconhece no nosso meio, né? Direito de reunião, de proteção aos locais de culto. A Constituição diz é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida na norma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. No segundo bônus, que deu sendo permitido, nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, mas, por exemplo, a igreja ela tem o direito, se necessário for, pedir ao Estado uma segurança do seu local de culto. Às vezes ela está num local, ela está localizada num lugar onde ela começa a sofrer interferências de vizinhos, ou de outras pessoas mais mal intencionadas, que vão ali querendo atrapalhar o culto, ou começar a cometer crimes ao redor do templo, portanto, veículos. A igreja pode, embasadamente, fazer um requerimento e requerer que durante o culto haja proteção ao local de culto. São garantias, direitos e critérios. Proibição de discriminações religiosas, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Então, aqui que eu falei, deu exemplo das adventistas, testemunhos de Jeová e tudo mais. Tem coisas que, pela consciência religiosa, o Estado não pode forçar a pessoa a fazer. Serviço militar, dependendo da situação, ele pode ser dispensável. Pode que um ato seja considerado discriminatório, precisa. Aqui começa a entrar um pouquinho mais direto do que a gente às vezes ouve falar sem muito embasamento. Para que um ato seja considerado discriminatório, precisa distinguir, excluir, restringir ou dar preferência a alguma religião com a finalidade ou efeito de abolir ou deixar de reconhecer ou exercer em pé global algum direito humano fundamental. Então, assim, vou usar um exemplo bem prático, tá? Mas vamos imaginar que um empresário cristão, evangélico, vai abrir vagas de emprego na sua empresa. E ele
gente tem que tomar cuidado. Não se trata simplesmente
palavras que podem machucar o sentimento de alguém ou causar algum sabor. Porque se assim fosse, você teria simples ofensa e pela subjetividade. As relações, qualquer discussão, a afirmação poderia ser enquadrada como um prejuízo, um discurso de ódio. Então, assim, gente, não é quando eu falo assim, olha, odiar não sabe. E quando Jesus disse que ia passar por Samaria, os discípulos que eram contaminados até então como cidadãos israelitas, como assim? O Senhor vai passar por Samaria? A gente imunda, olha a discriminação. E Jesus foi lá, andou por Samaria, é um dos encontros mais maravilhosos que Jesus teve na mulher samaritana. Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado para o meu discurso de ódio começa a surgir a partir do momento em que eu acho que eu sou melhor do que a outra pessoa, porque aquela pessoa tem uma conduta que eu não tenho. Como a gente quebra a cara com isso? Como os líderes religiosos, quando tem seus filhos pequenos, ali conseguem plantar cadeira, conseguem arrastar para a igreja, conseguem levar para o cultivo. Aí isso é claro, aquele irmão está fazendo pecado, usar isso, usar aquilo. Aí o filho dele cresce, e é que faz. Aí aquilo que era pecado há 15 anos atrás, quando o filho dele era pequeno, agora não é mais o que o filho dele agora está grande.
entendendo? Então, às vezes, até dentro da própria igreja começa a ter essa discriminação. E a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia há proteção pela lei dessas questões. Aí você fala assim, então nós temos que tolerar tudo. O que é tolerar, gente? O que é a questão da tolerância? Diz assim, tolerar o outro não significa concordar com ele. Preste muita atenção nisso. Mas no sentido que se expressa. Tolerar pontos de vista diferentes com a mesma realidade não significa abrir mão de nossas próprias convicções. Todo mundo aqui ouviu um dia a frase: futebol, política e religião não se discute. Se discute sim. Sabe o que não se discute na ideia lá no passado? É porque assim, eu não aceito você uma opinião diferente da minha. Eu não tolero. E hoje nós precisamos entender que tolerar não significa concordar com o que o outro faz, mas significa o direito de expressar. Tolerar visões diferentes não quer dizer que eu comungue com elas, eu estou de acordo com elas, mas eu dou o direito da pessoa de expressar sem precisar mudar as minhas convicções. Eu acho que muita gente tem medo da prática da tolerância porque tem medo de ser convencido pelo outro. Está entendendo? Então, assim, para ele não ouvir o outro, não se sentir às vezes até convencido, ele prefere não ouvir. Isso é tolerância. Isso é pecado e é erro. Hoje em dia é considerado crime em determinadas circunstâncias e contextos. Uma coisa importante, nós vamos colocar no final, tá? Vou pedir para a gente parar e falar uma vez só, todo mundo já embora. Olha que coisa interessante. A prerrogativa de os pais escolherem o tipo de educação para os filhos. O artigo 210 diz assim: serão fixados como os livros para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeitar os valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso de uma vírgula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Ou seja, o fato é que as escolas fundamentais, as escolas públicas, de primeira a oitava série, ou até o 9º ano, né, vou chamar assim, elas devem oferecer religioso. A maioria não oferece, mas é previsto na Constituição que elas deveriam oferecer ensino religioso, cuja matrícula é facultativa. Ou seja, o filho vai frequentar essa aula religiosa, no ensino religioso, se quiser. Certo? Agora, então, por exemplo, se o filho está numa escola pública e vai lá no religioso, uma confissão X, embora ele não possa fazer o proselitismo, tá? Não pode pregar sobre a sua religião, tem que falar de uma maneira abrangente, valores cristãos de uma maneira abrangente, mas tem que dar um jeitinho com a sua religião lá. Então, se eu perceber que o cara que está ensinando o ensino religioso é diferente das convicções que eu ensino para o filho, eu não preciso não obrigar a frequentar. Certo? Porém, os pais, quando for o caso, os tutores têm direito a que seus filhos são tutelados recebam uma educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Então, os pais têm que ficar de olho que se o Estado estiver oferecendo ensino religioso para a escola pública e não é de acordo com os valores que você ensina para os seus filhos na sua casa, na sua igreja, seu filho não é obrigado a frequentar lá. Então, por exemplo, tem muitos evangélicos que fazem faculdade na Universidade salesiana. Essa rua assim, claro, a faculdade é enorme, e vários evangélicos lá. Eles não são obrigados a frequentar as missas nem nada. Eles não são obrigados a frequentar dentro do estudo que vai ter nada. Porque eles sabem que lá é uma escola, uma universidade confessional católica. E então, não precisa frequentar. É responsabilidade dos pais esse ensino.
cuidar dos seus filhos, então você é religioso, até a maioridade civil, deve atingir o seu plano. Depois, ele pode tomar suas decisões, conferindo aos pais a educação e a orientação religiosa de seus filhos, sem restringir o desenvolvimento psicológico e a idade do menor. Negar esse direito aos pais é ignorar o ordenamento jurídico nacional e defender a liberdade religiosa. E colonialismo típico do Estado a Deus, não vigora e nunca vigorou no solo brasileiro. Ou seja, se amanhã depois o Estado começar a todos os pais ensinarem os seus filhos uma religião, obviamente a sua religião, a religião dos seus pais, o Estado vier para ele, o Estado se tornou ateu. Porque ele não pode perseguir até essa criança atingir a maioridade, esse adolescente, é direito dos pais ensinar a religião dos pais que eles acreditam aos filhos. Se depois os filhos vão seguir e vão continuar com isso, aí vai ser problema deles a partir da maioridade. É inerente à democracia permitir que a família escolha o cargo público e uma determinada crença ou não. Então, o direito dos pais, quando eu for aqui e não ali. Porque aqui ensinam os valores que acreditam e aqui não. E o Estado tem que respeitar isso. Ah, a igreja não pode ter igreja evangélica, não pode ter igreja X, não pode ter. Não. Os pais precisam ter a liberdade de escolher onde os seus filhos vão receber o ensino. Agora, mais recentemente, por exemplo, o governador do Estado de São Paulo propôs que ele vai dar continuidade na implantação das escolas cívico-militares, onde o ensino é mais forte, a disciplina principalmente é mais forte. E aí, tem gente que não concorda, fala que não, isso é uma doutrinação, como se não existisse uma doutrinação há muito tempo nas escolas públicas e universidades públicas. Então, é direito, não é substituir as escolas públicas pela escola cívico-militar, mas a criação de uma escola cívico-militar dá aos pais opção. Eu não quero que meu filho estude uma escola pública que não seja cívico-militar. Eu vou pôr ele numa escola que segue o modelo cívico-militar, porque acredito que vai ser a melhor formação dele. É direito dos pais escolher os seus filhos para estudar. Qual é o artigo da Constituição? É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e entidades de formação coletiva. Esse aqui é outro direito das igrejas têm. O direito de prestar assistência religiosa. Onde? Principalmente hospitais, presídios. No nosso segundo ponto, vou dar algumas orientações, se você ainda não é, ou nunca se interessou por isso, mas como você, como pastor, como obreiro da igreja local, você pode se beneficiar tanto dos hospitais como dos presídios para oferecer assistência religiosa nesses locais. Para isso, você tem que ter lá, né, na sua carteira de ministro, você tem que estar vinculado, você tem que estar identificado, qualificado, principalmente em presídios, você tem que passar por uma qualificação significa que você dá todas as suas informações, porque afinal você vai entrar dentro do presídio. Então, o Estado pode cobrar essa questão de saber quem você é, que instituição você representa, mas você tem que, como ministro do Evangelho e tudo mais, é assegurado a você o direito de prestar assistência religiosa nos hospitais, no presídio, fundação de casa, que é a antiga FEBEM, assistência religiosa, todo aquele que está a ser ligado à sociedade, no corpo político, é garantida pelo Estado laico e pela lei artigo brasileira. Pouco importa se essa segregação se deu pelo descumprimento da legislação penal, né? Então, pessoas que estão na prisão, ou em razão de doença, pessoas que estão nos hospitais. Então, é assegurar que essas pessoas têm o direito de receber lá na transição, seja na cadeia, seja no hospital, uma assistência religiosa compatível com a crença delas. Né? Claro que a pessoa lá que está nesse lugar, ela vai dizer se ela aceita ou não a sua prestação religiosa, não pode impor isso lá. A lei federal regula a matéria, diz assim: aos religiosos
religiosos, todas as confissões, tá, gente? Na história evangélica, assegura seu acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como os estabelecimentos prisionais civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com estes, que são internados, ou com seus familiares, no caso por eles, que não participam do das suas faculdades mentais. Dá para uma pessoa idônea. Se não era da sua igreja e tudo mais, mas a família permitiu que você fosse lá, com um pastor, com um missionário, com alguém que vai lá ministrar uma oração, coisa assim, tem que ter a permissão da família, porque a pessoa está em saúde, como, ou vai em Alzheimer, ela não tem mais suas faculdades mentais, ela quer não receber, mas aí a família pode falar no lugar dela. A assistência religiosa também é assegurada ao preso conforme a lei de execuções penais. A lei de execuções penais diz assim: assistência ao preso ou internado é dever que está objetivando prevenir o crime e orientar o retorno da vida em sociedade. Assistência ao ingresso, a pessoa que saiu do presídio. Gente, eu falei que agora há pouco, né, que essa garantia, esse direito, fica em todas as religiões. Mas eu vou falar aqui de uma questão particular que a gente vê praticamente quase toda semana, que visita presídio, lá e tudo mais. A maioria esmagadora da assistência religiosa feita em presídios é feita por evangélicos. Até porque, né, muitos já sabem disso, né? Muitos talvez não saibam, pode ser uma surpresa. Até porque a maioria esmagadora das pessoas que estão presas aceitam assistência religiosa de religião ou matriz cristã, principalmente católicos e mais principalmente ainda evangélicos. Se quiserem um pouquinho mais à frente, as chamadas facções criminosas, que não é da ignorância que ninguém todos sabe, comanda os presídios, porque o Estado não tem a capacidade de administrar o presídio, então as facções fazem esse papel lá dentro, elas dão muito mais preferência para as religiões, para as igrejas evangélicas. E a todos eles ficam dando essa questão, que é o seguinte: se um membro da facção se converte, batizado e tudo mais, e aí vai sair, vai acabar a pena dele, vai cumprir o restante da pena aberta. Os caras vão ficar de olho. Se aquele cara só usou o lá, vai escapar da facção lá dentro, e depois chega aqui fora, não é nada daquilo. Aí ele perdeu sem deles. Então, assim, os caras querem, você quer se converter? Você quer sair da facção? Porque senão você se converteu, ótimo. Lá fora você vai continuar assim também. Eles aceitam isso. É levar muito a sério essa questão. Agora, se o cara estiver usando isso só de fachada, aí o problema é realmente da pessoa. O menor tem que estar meu filho, meu parente na casa, na fundação casa. Ele pode pode, assistência religiosa, o menor tem parte de sua liberdade, virtude de condenação habitacional, também tem a grande legal da assistência religiosa. Tá? Então, pode sim ir lá prestar assistência religiosa nas antigas PPIs, que eu chamo de fundação casa. São direitos para adolescentes de maior liberdade religiosa. O seguinte: você tem assistência religiosa sempre na sua bênção e desde que essa deseje. Nossa família do menor, se o próprio menor quer receber, quer participar do culto lá, se faz lá dentro, ele tem esse tempo. Inclusive, quando ele falou, eu já tinha adiantado, e aqui o último, que é um casamento religioso com efeito civil. A família, além disso, é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuito da celebração, desde que comprove a pessoa que é insuscetível. Se o casal quer entrar nos papéis do cartório, civil, se ele provar
o Estado tem que casar simplesmente sem cobrar. Então, não é assim, o casamento tem que ser cobrado, você tem que pagar a taxa do civil. Não, se você você não tem condições de provar que você não tem condições de pagar o casamento civil, o Estado tem que casar você com a pessoa simplesmente gratuitamente. E o casamento religioso tem efeito da lei. Essa é outra coisa que os pastores, talvez muitos já sabem, talvez muitos já fazem isso, mas talvez outros não. O ministro evangélico, ele só precisa se cadastrar no cartório do registro civil, dizendo: olha, eu sou pastor da igreja tal, carteirinha, eu concordo que ele é o ministro religioso do lugar, e eu gostaria de me cadastrar, porque eu vou realizar casamentos religiosos no fim dos civis. Isso, para mim, é uma grande vantagem, principalmente dos noivos. Por quê? Porque você faz tudo ali no mesmo lugar, no mesmo horário, a facilidade, né, é bem maior. Então, você, como ministro do Evangelho, como pastor, como obreiro ali, você cadastrado no registro civil, a lei te dá a autoridade de casar o noivo simplesmente no nosso encontro. Não vou falar de prática, eu vou ensinar os passo a passo, mas assim, você só precisa fazer uma ata de casamento civil. Você precisa ter os padrinhos civil ali, eles assinarem, os noivos assinarem a ata, e depois do casamento ali, os noivos terão 90 dias para pegar a ata do casamento feito na igreja e levar no cartório registrado. Eu, particularmente, eu fazia sempre da seguinte maneira: eu ministrava primeiro casamento civil, porque eu me lembro que o casal precisa estar primeiramente legalizado diante da lei dos homens e as coisas se invocar em Deus civil. Vai ficar muito fácil, porque, né? Todo mundo é casado, às vezes não sabe. O cartório não tem agenda para todo mundo. Aí o casal tem que casar na segunda-feira no civil, aí vai os padrinhos, vai no civil, no cartório da cidade, faz um solão, um chuva, um dia de semana, precisa faltar no trabalho, ou coisa parecida, depois do sábado vai fazer na igreja. Assim não, assim você faz tudo num lugar só, com a mesma qualidade, porque a lei nos dá esse direito. O ministro, o pastor, está tanto o casamento civil como o religioso. É isso, gente. Eu vou parar por aqui, porque a gente comentou também dessa operação logo no começo. Então, assim, encerra esse primeiro encontro. Como eu falei no começo, é um assunto muitas vezes bastante. Não se trata de um sermão, obviamente, né? Onde a gente tem lá, fala a unção do Espírito Santo e depois de outra forma, você tem uma palestra, é um ensinamento, né? Eu tenho certeza que quando nós terminarmos o segundo encontro, você vai ver quanta coisa talvez está em falta na sua igreja e que você precisa regularizar para que você lá na frente não venha sofrer um drama por ignorância, né? Deus fala lá em Oséias, claro, ele já está no conhecimento dele, falta de conhecimento que o povo padece. E eu sendo comunista, a essa área também. Às vezes, igrejas, organizações religiosas, bem intencionadas, elas sofrem aí às vezes um escândalo, e tanto processo na justiça, tudo porque era ignorância não no sentido pejorativo, mas não conheciam essas leis e não se previram. E aí a gente foi conseguindo as duras penas, através das ofertas dos irmãos, através do trabalho dos irmãos, né? Tudo isso às vezes vai embora, o pagamento de indenização, tudo porque a igreja não se preveniu. Então tem que tomar muito cuidado. Quando eu falei lá de crimes ou de acidentes que podem acontecer dentro da igreja, porque até criminalmente com isso é muito sério. Só vou terminar com esse exemplo, tá? E não é difícil de acontecer.
as igrejas se esforçando, cadeirantes, ser mergulhado no plano batismal, com pessoas extremamente idosas, às vezes já com a saúde frágil, uma água fria. Isso pode dar um rolo enorme. Então, assim, a gente precisa estar flexibilizado. Olha, essa pessoa não tem condições de entrar em um plano batismal. Eu acho que nesse aspecto, o batismo, que a gente simboliza e tudo mais, vai perder a sua eficácia se ele for pensar de outra maneira. Ah, não, mas assim a pessoa batiza desse jeito. Você vai correr o risco. Então, são coisas que a gente precisa estar ciente para que a gente não tome aí pauladas à toa da justiça. Nós temos muitos direitos, vocês viram aqui. E aqui são só alguns. Temos muitos direitos, mas nós também temos deveres. E a igreja se atenta à legalidade de Deus diante dos homens, é fundamental que ela respeite também essas leis. Bom, gente, obrigado pela atenção.
nós vamos ter um certificado, né? O doutor falou que ele vai disponibilizar o esboço do material. Eu vou passar para vocês. Quem ainda não pediu o WhatsApp, depois pode pegar com o meu irmão no vídeo. E quem tem algumas pessoas que não conseguiram fazer a inscrição, depois deixa ali na hora com a minha irmã. A doutora minha irmã deixa o nome, pelo menos o nome vai ser dado e depois eu entro em contato com vocês. Para vocês não correrem o risco também de ficar sem o certificado, sem o material que o doutor vai disponibilizar. Amém? Agradeço a todos. Já passa a palavra aqui para o nosso presidente, pastor João. Boa noite, novamente, para a senhora. Bem, como Jeremias falou sobre a utilização do material, tudo que foi passado aqui, tá? Eles vão estar passando para vocês. Né, Jeremias? Bem, vai ser passado para vocês depois. Amados, nós temos feito vários trabalhos, né? A EB, e esse é conjunto com o Jeremias, tá? A gente está apoiando esse trabalho. É um trabalho abençoado. Venha, dia 15, tá, gente? 17. Né? No dia 15, venha, não falte. Venha, porque isso aqui é um prefácio do que vai ser passado. Né? Na próxima, ele vai entrar em coisas mais específicas para a sua igreja, para a nossa igreja, coisas que nós vamos usar no dia a dia. Então é muito importante. Amém? Venha com força. Deus vai abençoar as nossas vidas. Nós queremos orar agora. Né? Tá? Vamos orar. Amém? Então nós vamos orar, agradecer a Deus. Nós vamos orar, agradecer a Deus. Ele falou: se alguém quiser tirar foto do grupo depois, fica à vontade. Tá bom? Se espere para aleluia. Tá bom? E aí, nós temos aqui ainda alguns lanches aqui, temos alguns bolos aqui. Você fique à vontade para passar, se você quiser tomar uma refrigerante. Amém? Sentado mesmo, feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo que foi falado aqui nesta noite, o que foi apresentado aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, que não fique somente, meu Deus, na visão, na audição, mas que fique um aprendizado para as nossas vidas, que nós possamos tomar posse disso tudo, meu Deus, para levar para a nossa igreja, para que possamos crescer, meu Deus, em comunhão, todos nós, todas as igrejas, não importando dimensão de tamanho, mas a qualidade do poder, a graça do Espírito Santo, que habita dentro, meu Deus, faça-nos entender e compreender que nós precisamos crescer em todas as áreas. Pai amado, Deus bendito, eu abençoo todos os ministérios da nossa cidade, todas as igrejas, pastores, presbíteros, evangelistas, todos os homens e mulheres de Deus que têm buscado a tua presença. Faça-nos crescer em comunhão em o nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Vamos eu mais de falar. Eu quero agradecer a pastora Silvana, que fez o nosso depoimento, que é uma delícia. Então, eu quero agradecer a nossa irmã Tati, que fez o salgadinho, né? O nosso presidente também, o Gilberto, muito obrigado